Entre abril e maio deste ano, quando as tensões entre a Índia e o Paquistão estavam muito altas, os sismógrafos e sensores das estações de sismografia dos Estados Unidos na Ásia começaram a marcar atividades incomuns dentro do Paquistão. De imediato, boatos surgiram entre civis e alguns especialistas paquistaneses de possíveis testes nucleares secretos. O momento era suspeito porque a Índia e o Paquistão acabavam de passar por um grave confronto militar e os ânimos estavam exaltados em ambos os lados, um atacando o outro com as armas pesadas, duas nações totalmente nuclearizadas. Durante esse período tenso, a região entre Afeganistão e Paquistão sofreu 4 terremotos distintos entre 30 de abril e 12 de maio. Esses terremotos registraram magnitudes entre 4 e 4,7 na escala Richter. Grave muito bem esses dados. Para quem não se recorda, o Paquistão se tornou abertamente uma potência nuclear em maio de 1998, quando realizou então 2 testes nucleares, chamados Shagai-1 e Shagai-2, nos dias 28 e 30 de maio. Esses testes foram realizados nas colinas de Raskol, no Baluchistão, e o mundo pôde observar claramente as assinaturas sísmicas. A intensidade das explosões foi registrada por sistemas de monitoramento de terremotos em todo o mundo. Quando leituras sísmicas semelhantes apareceram na mesma região em 2025, algumas pessoas naturalmente começaram a se questionar se o Paquistão de fato estaria realizando novos testes nucleares, desta vez em segredo. O que despertou suspeitas foi a grande semelhança entre essas leituras e as registradas durante os testes nucleares oficiais do Paquistão em 1998. Testes nucleares em pleno 2025 e contratados sobre a proibição completa de testes nucleares em pleno funcionamento? Sim, possivelmente sim, segundo um relato inédito de Donald Trump, lá em 2 de novembro, quando anunciou a retomada de testes nucleares dos Estados Unidos, dizendo que todos os países nuclearizados estão fazendo testes nucleares, uma medida que causou alarde na Rússia. That had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing, and we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Acontece que o Paquistão não é signatário do tratado, e como não assinou, ele não é parte do acordo, e, portanto, não tem nenhuma obrigação legal de cumprir suas exigências. Não está sujeito à proibição de testes nucleares explosivos prevista no tratado e não participa do sistema de verificação da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, como monitoramento sísmico global. Donald Trump fez essa declaração chocante que causou surpresa em todo o mundo. Durante entrevista ao programa 60 Minutes da CBS News, o presidente norte-americano afirmou que a Rússia, a China e o Paquistão estão realizando testes nucleares secretos, sem mostrar provas concretas dessas falas. No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. They don't weapons. go and tell you about it. And as powerful as they are, this is a big world. Donald Trump também observou que nem sempre é possível observar onde esses testes estão sendo feitos, mas deixou claro que testam no subsolo, onde as pessoas não conseguem ver, mas sentem a vibração, como se fosse terremotos. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test and we don't test. We have to test. As acusações de Trump coincidem com as últimas evidências de vibração ou terremoto no Paquistão. Para entender por que as pessoas confundem terremotos com testes nucleares, é preciso saber um pouco sobre como funcionam as explosões nucleares. Quando uma bomba nuclear explode, ela libera uma quantidade enorme de energia em um curto período de tempo.
Uma explosão nuclear de 20 quilotons, por exemplo, considerada uma bomba de tamanho médio, equivale à força explosiva de 20.000 toneladas de TNT. Essa liberação massiva de energia cria poderosas ondas de choque que se propagam pelo solo. Essas ondas de choque são muito semelhantes às ondas sísmicas geradas por terremotos. Ambas podem ser detectadas por sensores sísmicos instalados em todo o mundo. É exatamente por isso que os testes nucleares muitas vezes se assemelham a terremotos nos equipamentos de monitoramento. A história nos mostrou que testes nucleares podem ser facilmente confundidos com terremotos naturais se um país não anunciar o que fez. Em 9 de outubro de 2006, por exemplo, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear bem-sucedido. Inicialmente, estações de monitoramento de terremotos ao redor do mundo detectaram essa atividade sísmica em torno de uma magnitude de 4.0 na escala Richter e pensaram que se tratava apenas de um terremoto comum. Somente depois que a Coreia do Norte anunciou, algumas horas depois, que havia testado uma arma nuclear, o mundo percebeu que o país mais isolado do mundo havia se tornado o 9º país a possuir armas nucleares. Esse incidente provou que, sem verificação e anúncio adequados de um país, é muito difícil diferenciar um terremoto de um teste nuclear subterrâneo apenas analisando dados sísmicos. O que realmente aconteceu e está acontecendo na região do Afeganistão com o Paquistão? O Centro Nacional de Sismologia da Índia estudou cuidadosamente todos os dados dos tremores de abril e maio deste ano no Paquistão. Após uma análise detalhada, confirmaram que se tratavam de terremotos tectônicos normais e não testes nucleares, como Donald Trump sugeriu. Essa avaliação foi corroborada pela Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares das Nações Unidas, que opera mais de 300 estações de monitoramento espalhadas por todo o mundo. Após verificar todos os dados daquela época, a organização não encontrou absolutamente nenhum sinal de que qualquer teste nuclear tivesse ocorrido em qualquer lugar do mundo durante esse período. A região entre o Afeganistão e o Paquistão é altamente sensível do ponto de vista político, devido aos recorrentes confrontos e tensões fronteiriças entre Índia, Afeganistão e Paquistão nos últimos anos. Nesse contexto, potências nucleares podem invocar incidentes isolados para justificar medidas delicadas, como testes nucleares, especialmente após a escalada de tensões na Ucrânia, que amplia riscos globais. Por exemplo, Trump destacou as últimas ameaças vindas da Rússia, que têm alterado o equilíbrio da normalidade da segurança nuclear mundial, afirmando então que Moscou e a China estão testando as armas de destruição em massa, destacando as necessidades de testes nucleares para saber se de fato as armas são funcionais. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. You make nuclear weapons, and then you don't test. How are you going to do that? How are you going to know if they work? Sinta-se à vontade em visitar a minha loja de camisetas no site reserva.inc/área militar. É a única forma de apoiar o meu trabalho de analisar os principais acontecimentos em geopolítica e defesa, em um momento em que o YouTube penalizou o engajamento e a monetização do canal por causa dos vídeos sensíveis sobre guerra.